A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui para trazer uma porção da palavra do Senhor. Mas antes de nós meditarmos na palavra, eu queria pedir um favor para você, lhe pedir para você compartilhar, comentar, deixar seu like, para que essa mensagem, essa palavra venha alcançar um número alto de pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Faça isso. Em nome de Jesus, muito obrigado. Queria ler com você, neste momento, em livro de 2 Reis, capítulo de número 5, do versículo 1, que diz o seguinte: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Então, meus amados, o texto vai ser bem enfático. Na palavra do Senhor ela vai dizer que Naamã era, louvado seja Deus, o chefe do exército do rei da Síria. Esse homem era o general. Então a Bíblia vai nos informar, meus amados irmãos, que Naamã era um homem estimado, de grande respeito, porque por ele Deus tinha dado livramento aos sírios. Ou seja, ele era um herói nacional. Era um homem que quando passava nas ruas, era um homem respeitado, era uma celebridade dentro da Síria. Meus queridos e amados irmãos, este homem quando colocava o seu uniforme militar, aleluia, e saía nas ruas, todos o estimavam, todos, aleluia, o respeitavam, porque era um grande homem, valoroso, um homem de status naquele país, naquela nação. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que aquele homem tinha um problema. Ele era leproso. Então, meus amados, a lepra, nós vamos saber que a lepra era uma doença que era mortal, uma doença fatal naquela época. Era uma doença que pela medicina não tinha cura, a não ser que Deus, com seu infinito poder, pudesse curar. Mas se não fosse o milagre de Deus, a lepra naquela época não tinha cura. Então, meus amados, quando Naamã, ele colocava o seu uniforme, ia para as ruas, para o seu trabalho, ao seu ofício diário, ele era, entre aspas, feliz. Porque ali, irmão, aquele uniforme cobria as feridas da lepra. Aquele uniforme lhe dava aparentemente alegria, trazia respeito para ele. Mas quando Naamã ele chegava em casa e tirava o seu uniforme e se punha diante do espelho, ele via, louvado seja Deus, que a sua vida estava tomada por feridas, lepra, e ele ficava triste, angustiado, porque sabia, aleluia, que aquela lepra poderia tirar a sua vida. Então, irmão, ele via que ali, irmão, ele era infeliz quando ele chegava em casa e se deparava com a sua enfermidade fatal. Assim também, meus amados irmãos, há muitas pessoas neste mundo que estão lá fora, que estão na bebedeira, que estão, meus amados irmãos, na farra, aleluia, lá fora, lá no mundo, acha e tem quase convicção de que é feliz. É uma alegria momentânea. Mas quando chega em casa, meus amados, ele se depara, aleluia, com a sua lepra, aleluia, espiritual, ou seja, o pecado. Ele observa que aquela felicidade é momentânea, ele percebe que aquela alegria que ele estava lá fora, lá no mundo, que ele chega em casa, ele se depara com o vazio, ele se depara com a tristeza, ele se depara com a sua realidade. Assim como Naamã, que quando estava na rua, quando estava lá fora, ele se sentia feliz. Mas quando chegava em casa havia um vazio dentro de Naamã, uma tristeza, uma angústia. Aleluia, ele não sabia o que ele poderia fazer para solucionar o seu problema, porque a medicina não podia solucionar. O que Naamã precisava, o que ele necessitava, era do milagre de Deus. Ele necessitava de Deus, mas ele não conhecia o Senhor, e ele não sabia, aleluia, como chegar e se aproximar deste Deus. Ele não conhecia que Deus era um Deus que poderia mudar a sua história.
Ei, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está me assistindo. Além você que vai lá para a rua, vai para o mundo, que ainda não aceitou Jesus, e dentro de você há essa alegria momentânea, quando chega em casa, você não sabe por que está dentro do teu coração, aleluia, este vazio, essa tristeza, essa angústia, aleluia, você não vê solução, é porque você ainda não conheceu o milagre de Deus, você não conheceu o Senhor ainda, aleluia, mas há uma solução para o teu problema é Jesus na tua vida, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a salvação, aleluia, da tua alma. Te entrega para Jesus. Meus amados, quantos se encontram como Naamã, achando que é feliz com as práticas do mundo? Quantos se acham que é feliz lá no mundo, mas quando chega em casa a realidade é diferente? Vem a ressaca, o vazio, a tristeza. E ele não sabe o que é isso. Ele até pensa em seu coração, mas eu tenho tudo. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você tem coisas materiais, mas você ainda não conheceu a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, meu irmão, você não encontra no mundo. A verdadeira felicidade você não encontra na farra. A verdadeira felicidade você vai encontrar nos braços do Senhor Jesus. Só Ele, aleluia, a alegria, a felicidade, a paz e gozo no Espírito Santo. Aquele que vai aos pés dele jamais sai decepcionado e jamais ele lançará fora. Naamã não sabia, porque ele não conhecia. Você talvez que ainda não conhece o Senhor, aleluia, mas eu te apresento o Senhor. Busca Ele, e esse vazio que há no teu coração vai ser preenchido, essa angústia, aleluia, vai sair dentro de você, essa tristeza, e vai pairar sobre a tua vida uma alegria verdadeira, e não somente momentânea, mas uma alegria eterna, porque Jesus é salvação eterna para a nossa vida. Meus amados irmãos, mas continuando na história de Naamã, a Bíblia diz, meus amados, que as tropas da Síria e Naamã foram até Israel e trouxeram cativo uma menina, aleluia, que ficou a serviço da casa de Naamã. Ela ajudava a mulher de Naamã. E a Bíblia diz que essa menina, ela foi boca de Deus para Naamã, porque ela disse para a sua senhora, a mulher de Naamã, olha, se o meu senhor estivesse em Samaria, aleluia, visse, conversasse, procurasse o homem de Deus, ou seja, Eliseu, certamente Eliseu, usado por Deus, curaria o meu senhor Naamã. Ou seja, aquela menina lá tinha observado que Naamã era leproso. Ela já tinha visto que aquele homem era leproso e que somente Deus poderia curar aquele homem. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que aquela menina, ela foi trazida como escrava, à força. Naamã tinha tirado da casa dos seus pais aquela menina do convívio familiar, trouxe aquela menina à força para a Síria. Então, irmão, outra coisa que eu aprendo nessa palavra é que aquela menina tinha tudo para ter raiva de Naamã, guardar angústia, guardar raiva de Naamã, mas pelo contrário, ela se deixou ser um instrumento para ajudar Naamã. Então, eu lhe oriento neste momento, meu irmão, não guarde rancor, não guarde ódio no seu coração das pessoas. Alguém te fez um mal, ore por ele. Alguém te fez um mal, faça diferente, faça o bem para ele. Se alguém lhe entristeceu, traga alegria para a vida dele, mostre que você é diferente, você é um servo, você tem Deus na sua vida. Não deixe ser boca para trazer maldição para a vida de ninguém. Não use a sua boca para coisas banais, mas use a sua boca para fazer a diferença na vida de alguém que precisa. Naamã, ele não conhecia a Deus. Ele fazia as coisas erradas porque ele não conhecia o Senhor. Então aquela menina entendeu isso e viu que ela era diferente, ela era uma serva. Então, irmã, ela foi um instrumento de Deus, ela se deixou ser um instrumento de Deus para transformar a vida de Naamã. Ela foi uma missionária dentro da casa de Naamã. Então, dentro da sua casa, minha irmã, meu irmão, não use a sua boca para coisas maus, mas seja um missionário dentro da tua casa. Pregue para a sua família, fale de Deus para os seus, fale de Deus para os teus vizinhos, fale de Deus para os seus colegas. Não importa se for no seu trabalho, no seu colégio, dentro do seu lar, faça como aquela menina.
Aleluia, faça a diferença no meio da multidão. Faça a diferença na vida daquele que necessita de Deus. Deixe Deus te usar, deixa Deus te fazer um instrumento nas mãos dele. Aquela menina foi um instrumento para mudar a história de Naamã. Ela poderia ter ódio de Naamã, porque ele tirou ela da sua terra, da sua parentela, mas não. Ela deixou o amor de Deus fluir em seu coração e mudou a história de Naamã. Então, meus amados, Naamã ouviu aquela menina dizer que a solução dele estava lá em Samaria, estava em Israel. Falou para o rei, o seu senhor, e a Bíblia diz que o seu senhor, o rei, enviou tropas com ele, aleluia, lá para Israel. E a Bíblia diz que eles foram com a esperança de que Deus, o Deus de Israel, que ele ainda não conhecia, mudasse a sua história. Quando ele chega de frente à casa de Eliseu, Eliseu envia o seu moço Geazim para dizer para eles: olha, vá lá no rio Jordão e mergulhe 7 vezes e você vai ser curado. Rapidamente aquele homem ficou irado, ficou com raiva, porque ele disse: eu imaginava que eu chegava aqui, aleluia, esse homem de Deus colocaria a mão sobre a minha cabeça, invocava o seu Deus e eu seria curado, tocava nas minhas enfermidades e ela seria curada. Agora ele me via para tomar banho nesse rio. Os rios lá da Síria é muito melhor. Esse rio daqui é poluído, a água é barrenta. Por que eu não mergulhei lá mesmo? Mas um servo dele disse para ele: olha, se esse homem de Deus lhe mandasse você fazer algo mais difícil, você não fazia? Então vá lá, faça o que ele está dizendo, vê no que é que dá. Se não for curado, não vai acontecer nada. O que é que eu entendo com isso, irmão? É que muitas vezes queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Quando queremos que as coisas sejam do nosso jeito, irmão, tende a não dar certo. Faça as coisas pela direção de Deus, por mais que seja absurda. Não coloque orgulho no teu coração, seja humilde. O general achava que ia ser recebido lá em Israel com tapete vermelho. Ele pensava, louvado seja Deus, que ia ser recebido com grandes vanglórias. Mas não, ele foi recebido humildemente. E aí que está a diferença. É que muitas vezes quando há orgulho, há engrandecimento, aleluia, Deus não tem como operar. Quase que Naamã perdia a sua bênção, porque ele teve ali orgulho. Não, vou mergulhar naquele rio barrento. Eu, general, era para me ser recebido aqui, era com música, era com tapete vermelho. Não, irmão, para Deus agir em nossa vida, nós precisamos descer do pedestal. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer que somos falhos, pequenos. Nós não temos que ter orgulho, apontar o erro do irmão. Nós não devemos se achar melhor do que os outros, não. Nós temos que ser humildes e descer para que Deus venha operar. Só depois que Naamã desceu, aleluia, foi que o milagre aconteceu. Mas enquanto ele estava com orgulho, disse: não vou mergulhar naquele rio poluído, barrenta, água suja, não. Eu sou o grande Naamã. Mas neste momento ele não se lembrava que por trás daquele uniforme tinha um homem leproso, ilimitado e fraco. Ele se achava um grande homem porque estava vestido com as vestes militares. Irmão, o que Deus quer de nós, que nós estejamos revestidos da armadura, vestidos com vestes espirituais. Porque, irmão, dentro de nós, dentro da nossa carne é fraca, é limitada. O que nos faz a diferença em nossas vidas é quando colocamos nossa vida na presença de Deus. É isso que faz a diferença. Desça na presença de Deus, seja humilde, pequeno, reconheça as tuas fragilidades, reconheça neste momento, meu filho, que você é pecador, que você precisa de Deus na tua vida, que você não é nada sem Deus. A nossa vida é como uma vela acesa, a qualquer momento pode apagar. Mas Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda conforme a carne, mas segundo o Espírito. Porque a carne ela é fraca, nós não podemos andar conforme a carne, mas aquele que anda conforme o Espírito, a salvação. Então olhe para dentro de você e reconheça a necessidade que você tem de Deus, assim como Naamã. Mas por causa do orgulho de Naamã, quase que ele perdia a sua bênção. Quando o servo dele disse: vá lá, meu senhor, faça o que o servo de Deus está mandando. Aí ele foi lá,
E a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes. E a sua carne, ela se tornou como a pele de uma criança, renovada, transformada. Sabe por quê? Porque agora ele desceu, ele mergulhou. Então mergulhe também no oceano do Espírito. Desça na humildade, na presença de Deus. Aleluia, mas não é só uma vez, não é só 2 vezes, não, irmão. Mergulhe todas as vezes que Deus exigir de você. Ele poderia ter mergulhado uma vez e ser curado, mas Deus mandou foi 7. Então se Deus está lhe mandando, irmão, desça na presença de Deus. Mergulhe no oceano do Espírito e deixa Deus te renovar, te fazer uma nova criatura. Assim como Naamã foi liberto daquela lepra, assim como ele foi renovado pelo milagre de Deus, deixa Deus te renovar neste momento. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus tirar essa lepra do pecado que está em você. Deus quer te fazer como uma criança, limpa, transformada. Deixa Deus agir na tua vida. Aleluia. Muitos estão dessa forma, orgulhosos, achando que não precisa de Deus, achando que não precisa ir para a igreja, achando que não precisa de Jesus. Acha que o que tem já é necessário, irmão. Você pode ser até rico. Naamã era um homem rico, celebridade, estado, tinha tudo, mas não tinha Deus. Estava lá morrendo, leprento, à beira da morte. O que adiantava toda a riqueza dele? O que adiantava todo o estado que ele tinha? Toda a sua fama não adiantava de nada. Um dia Naamã ia morrer. Tudo ia passar. Então não adianta, irmão, o que você tem. Buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas vos será acrescentada. O dinheiro, as coisas materiais são necessárias, mas não é tudo. Tudo em nossa vida tem que ser Jesus. Então deixa Deus mudar a tua história. Você é um necessitado de Deus. Não seja como Naamã, orgulhoso. Mergulhe agora, desça agora, reconheça, aceite Jesus. E você que está afastado, meu irmão, volte para Jesus enquanto é tempo. Porque o que você tem material não vai salvar você, não vai mudar a tua história, não vai te curar, não vai te libertar. O que liberta é Jesus. O que muda a história do homem é a palavra. O que muda a história do homem é Jesus. Te entrega para Ele e deixa Deus mudar a tua história e te fazer mais do que vencedor. Lá no mundo, uma alegria momentânea, mas quando você chega em casa e você para meditar, você percebe que a vida que você está levando não é boa, não te traz felicidade. O que traz felicidade para a vida do homem é Jesus. Amém? Então receba esse conselho da parte de Deus. Te entrega para Jesus e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.